Isaías 40, versículo 27. O que eu vou trazer aqui tem a ver com a mensagem. Amém. E eu indo para casa, o pastor Marcelo falou, eu falei, você tem como me deixar? Mas a palavra que o Senhor usou, o Espírito Santo, caiu como uma flecha, mas pro bem. Eu sou grata a Deus por isso. Né? Pela Leda, ali conversando, eu, Flavinha, né, Flavinha? Falei, meu Deus, e agora? Tô eu andando, chego em casa, a gente ora pelos filhos, né? A gente às vezes acha assim, com essa mensagem Isaías 40, o Senhor pergunta a mim e a você nessa noite, será que Deus está me vendo? Porque às vezes eu tenho isso, será que o Senhor está me vendo? A gente busca, a gente ora, a gente está na obediência, a gente está no centro da vontade dEle. Mas mesmo assim, Ele está nos vendo sim. Quando eu chego em casa, irmãos, está ali um coleguinha do meu filho, é um amigo, né? Na idade dele, ele vai em outra igreja. Aí o Mateus fica animado para ir, né? Eu deixo para o esporte, conheço a mãe dele. E aí, o Senhor já tinha ministrado ao meu coração. Quando eu olhava para aquele menino, eu olhava eu, refletindo da minha infância, a minha adolescência. Eu falei, esse menino, ele carrega. O Senhor tomou ontem a minha boca pela graça e misericórdia para falar com aquele menino lá em casa. Lá ele se alimenta, né? E o mesmo Deus que fez na minha vida fará na dele, para a glória do nome de Jesus. E ele vai vir aqui no tempo oportuno. Amém. E tudo que eu falei a ele é tia, eu passo isso mesmo. Porque eu passei. O Senhor já tinha me ministrado eu para covardia, mas tudo é o tempo do Senhor, né? Não adianta. Foi igual para mim sair da outra denominação, tudo é o tempo de Deus. O Senhor sabe que não era fugir por rebeldia. Ele sabia o porquê e Ele sabe. Igual às vezes a gente conversa, muitas vezes o irmão, por mais que eu tenha comunhão, ele não vai me compreender. Mas o Senhor me compreende, Ele me entende, né? E ali que o Senhor tomou minha boca para falar com Ele, Ele me abraçou e as lágrimas saíram daquele adolescente ali junto com meu filho. O Mateus pôde contemplar e ele falou, Mateus, valoriza a sua mãe, porque às vezes o meu filho não me entende, ele não compreende. E mesmo assim é nós com o Senhor. Muitas vezes os caminhos que Ele toma a gente não vai compreender. Mas eu falo nessa noite que Ele tem sim contemplado a mim e a você. Glória a Deus. Porque às vezes eu penso que o Senhor não está me ouvindo, mas Ele está me ouvindo. Estou vendo o trabalhar do Senhor. E querendo as pessoas verem, irmãos, a gente não é o nosso falar, é o nosso agir, é as nossas ações diariamente. Vamos lá para a palavra. Isaías 40, versículo 27. Fechou? Amém. Porque pois dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não há esquadrinhação do seu entendimento, dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças e subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E realmente a gente está no final do ano. Quantas guerras, quantas batalhas nós temos travadas, e para a glória de Deus estamos de pé. Quem é que deixa a gente de pé? O Senhor, né? É o Espírito Santo. E quando o Senhor, aqui toda a palavra em Isaías 40 fala de consolo, né? Lá no versículo 1 começa assim: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Aqui é uma mensagem de consolo que ele usa o profeta Isaías. E assim vai ser conosco nesse tempo. Nós somos, irmãos, da última geração, né? Que o Senhor venha tirar o espírito de covardia para aqueles que têm. Que eu falo que eu sou uma dessas e reconheço, mas Ele conhece o meu coração e conhece o teu também, né? E nesse tempo aqui, quando o Senhor fala lá no versículo 27, porque pois dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor. Aqui Ele quer dizer que o Senhor não está vendo. Por isso que eu comecei, será que Deus está no vendo? De tudo que Israel estava passando aqui nesse tempo, nós somos Israel de hoje, né? Passando as batalhas, as guerras, e muitas vezes o Senhor Ele não vai falar mesmo. E o Senhor Ele trabalha muito em silêncio, né? E nesse tempo que estamos assim, o Senhor tem feito a visita a cada um de nós que pode fazer as visitas. O Senhor tem ministrado a cada dia, e muitas vezes a gente está arrebentado, mas estamos levando
cura através da palavra de Deus, né? Porque é isso que o Senhor tem nos fortalecido. Né? E o caminho do Senhor a gente não vai entender. Mas Ele tem falado comigo, o Espírito Santo tem falado para mim. Eu tenho ouvido isso. Ele tem cuidado, Ele envia muitas vezes pessoas. Tem horas que eu acho, meu Deus, é o fim. Mas não foi o fim. O Senhor mandou escape. E para a gente viver da provisão do Senhor, nós temos que passar a escassez. Onde o Senhor me colocou é uma empresa que é bilionária. Mas o que Ele tem permitido eu passar ali dentro por causa de almas. Mas eu louvo e agradeço a Deus por isso, porque a provisão do Senhor não tem faltado. Né? E é com pouco realmente que Ele faz surgir o nada em nossas vidas. E aqui em falar da provisão, o Senhor me deu lá em Gênesis 16. Aleluia. Será que o Senhor não está me vendo? Eu não questionei, porque eu tenho muito temor em perguntar. Às vezes eu acho que os irmãos também. Porque, Senhor, será que o Senhor realmente está me vendo? A gente fala até com muito temor, né? Que às vezes as coisas fogem do nosso controle e nós não do controle do Senhor. E lá em Gênesis 16, no capítulo 7... H, aqui ainda Sara era Sarai, não tinha mudado, o Senhor ainda não tinha mudado o nome dela. Aqui foi uma promessa que o Senhor fez a Abraão. Por isso que a gente não devemos colocar a mão naquilo que o Senhor dá um jeitinho nosso. Porque o tempo é dele e é do jeito dele. Tudo que a gente coloca a mão não vai sair do nosso jeito. Então nós temos que esperar e confiar. Aqui Sara não quis esperar, né? E foi dar o jeitinho que aconteceu. Aqui H teve que fugir por conta do que aconteceu, né? Que Abraão concebeu, Abraão na época ainda. E o que acontece? Como ela não esperou esse tempo, ela foi para o deserto. E às vezes esse é o deserto da nossa vida. A gente se questiona, Senhor, eu não pergunto por quê, eu pergunto para quê? O que o Senhor quer? E às vezes eu pergunto, o que o Senhor viu em mim? Porque tem hora que eu me sinto indigna, né? Que eu falo assim, porque o Senhor, Ele nos ama tanto, conta tanto conosco para fazer o que Ele tem, né, através da nossa vida, e a gente se sente incapaz, mas é Ele que nos capacita e Ele dá o escape. E aqui ela teve que fugir, a H, para o deserto. Aqui que eu falo que é o Deus que provê, é o Deus que me vê. Versículo 7, tá, irmãos? Para entender o que Jesus quer mandar aqui. Sara é aqui, ó. E o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste, terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E aqui, lá no versículo 13, né, 12, ele será homem bravo, e sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, e com ela falava. O Senhor falou com ela, e ela disse: tu és Deus da vista. Porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? É até aqui, irmãos. O Senhor falou com ela, além do anjo. Ela na época era uma escrava, não era, fazia parte do povo do Senhor. E o Senhor teve misericórdia. O Jeová Roi, que é o Deus que me vê. E ela disse aqui: tu és o Deus da vista. Porque ele me disse: Deus encontrou e teve misericórdia. Então a mesma coisa comigo e com você, que somos filhos. Então Ele nos vê, né? Ele chamou a Sarai além do anjo. Então é o Deus que me vê. Aí voltando lá para a palavra, irmãos, lá em Isaías 40, se ele viu Agar e se compadeceu, imagina de mim e de você, que é filho. Então que a gente venha estar perseverando ainda mais e confiando no Senhor. E a gente falou de fé aqui. Como é difícil, né? A gente não está vendo, mas confiando naquele que nos fala, não é? E o Senhor, Ele trabalha. Aí lá no versículo 28 de Isaías
40. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. Ele não se cansa, a gente se cansa, a gente fica cansado por conta das lutas, porque nós somos humanos, mas ele não. E o que eu acho mais lindo aqui, ó, não há esquadrinhação do seu entendimento. Em outras versões está sabedoria. Quem vai entender a sabedoria do Senhor? Como contar? Aleluia. Não tem como. A gente não vai entender. E muitas vezes os processos que vamos passar também não vamos entender. Mas é necessário. E tudo que eu passei lá atrás, eu sou grato ao Senhor. Porque a cada processo Ele me levanta para entender ainda mais. Glória a Deus, né? Porque a sabedoria do Senhor é insondável. Glória a Deus. Né? Então, cabe a nós. E aqui do versículo 27 até o 31, terminando lá em 40, aqui ele dá o quê? Força para o fraco. E a gente, quando está fraco, ele vem mesmo nos renovar, né? Está aqui no versículo 29. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Porque tem dias que nós não temos mesmo, né? Nos falta. O cansaço é no trabalho, é na vida financeira, é na vida familiar. Como é difícil a gente estar no meio da parentela que não serve ao Senhor. Mas o Senhor é aquele que nos fortalece. Que a gente venha continuar buscando. Porque Ele nos vê, né? E Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Como está aqui. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Que a gente venha confiar, Ele está trabalhando. Ele trabalha para aqueles que nele confiam e esperam, né? Que a gente venha a cada dia renovar as nossas forças com o Senhor. E o que o Senhor se agrada é da fé, ainda que ela esteja ainda pequenininha, porque muitas vezes ela está tão pequenininha. Mas o nosso Deus é maior que qualquer gigante. Aleluia! Né? E assim como Ele contemplou ontem, o que eu pude enxergar ali naquele menino, né? Vendo ali, e tudo que ele passa, irmãos. Ele fala assim, coisas lindas, assim, porque Jesus faz isso. O Senhor trabalha muito na dor. Como o Senhor é pedagógico. A gente estando na alegria é bom, mas quando a gente está na dor, a gente se aproxima do Senhor, né? E quanto mais a dor, cada fornalha da aflição que o Senhor nos coloca, a gente sai mais fortalecido. E é no deserto que Ele vai forjando o nosso caráter a cada dia. Então que Ele venha a cada dia renovar a nossa esperança, porque a nossa esperança está nele. Como diz o hino, que no meio da aflição ali estava, Ele deu somente a Ti olhar, Senhor. Que a gente não venha olhar para as lutas, nem para a esquerda nem para a direita. Esse tempo que o Senhor levantou Isaías é o tempo que o Senhor está levantando cada um de nós aqui. Que Ele venha nos dar capacidade para a glória do nome dEle, onde Ele tem nos colocado, né? E eu creio que no dia do culto aqui de sábado vai vir pessoas, não só, como eu disse, até comentei com a Leda, homens também, tem muito homens feridos. E a coisa mais assim boa do Senhor, pessoas feridas, elas ferem, mas curadas, e o tema que o Senhor te deu, porque eu tenho passado assim, mas passado processos que eu não tenho entendido, e o Senhor tem me colocado no meio daqueles que me feriu com palavras. Irmãos, o perdão, o Senhor fala que perdoar, o Senhor tem falado muito perdão no meu coração, perdoar 70 vezes 7, é difícil, né? Mas o Senhor, como diz o pastor Marcelo, é acessível. Ele nos perdoa. Ele precisa nos perdoar 24 horas por dia. Quem somos eu e você? Né? Então que Ele venha tratar o nosso coração a cada dia, para perdoar aquele que nos fere. Que às vezes muito olha assim, cadê o seu Deus? Mas o nosso Deus está aqui, a gente está de pé, irmãos. Olha, estamos em pleno dezembro, quantos não estão mais na presença? O que nós passamos esse ano? Ainda estamos passando. Mas o nome de Deus está sendo glorificado, onde pisamos a planta dos nossos pés, né? E eu sei que o Senhor vai levantar nós com graça dele e misericórdia, porque nós não merecemos nada, né? E que a gente venha ter cada dia mais discernimento, que a gente venha se derramar mais em oração, porque vai ser necessário para os dias que há de vir, porque
Os dias são maus. Se a gente olhar para trás, se a gente olhar para o que anda acontecendo, a gente não tem força, não. A nossa força é do Senhor Jesus. E se a gente está no centro da vontade do Senhor, estamos em obediência, Ele vai trabalhar. E as bênçãos realmente nos acompanham. E é nas pequenas coisas. Teve coisas que aconteceram, eu falei, Senhor, o que vai ser? Eu pensei que ia ser o meu filho, mas não foi, não. Foi para o nome de Deus ser glorificado. No tempo oportuno, não é agora, eu vou estar trazendo o testemunho completo do que Ele fez. Tá bom? E a palavra que eu deixo hoje que o Senhor ministrou. O Senhor, Ele está trabalhando. Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Aleluia. E vamos continuar crendo. E até aqui, irmãos, que o Senhor me dá. E aqui eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Aleluia.